Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação, um videocast da Unimed João Pessoa. Aqui a gente compartilha informação, conteúdo, dicas para você ter mais saúde, cuidar mais, de você, ter mais qualidade de vida, mais bem-estar. Bom, e no episódio de hoje, o nosso tema é parto humanizado. Vamos conversar sobre esse assunto porque eu trago aqui dados do Ministério da Saúde, dados que dizem o seguinte: de janeiro até agosto desse ano foram realizados mais de 980 mil partos no Brasil. Destes, 19.700 foram aqui na Paraíba. A maioria das mulheres, ainda prefere o parto cesariano. 57% do total realizado, inclusive, no Brasil inteiro. E a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece, quais são os cuidados. Você que está querendo aí, realizar um sonho, desejo de ser mãe. Então, hoje aqui a gente vai conversar também sobre esse assunto com duas especialistas. Estão comigo aqui nesse episódio as obstetras, doutora Yara Vilar. Seja bem-vinda. Obrigada. Também a doutora Ana Emília Lins. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, linda. E a partir de agora a gente vai conversar sobre esse universo. Para começar, o título do nosso episódio, o tema do nosso episódio de hoje é parto humanizado. Aí eu pergunto a vocês, o que é um parto humanizado? Parto humanizado é aquele que a gente respeita a paciente, em que a gente conversa com a paciente como vai ser o parto, como vai ser, iniciando o pré-natal, como vai ser essa jornada dela durante todo o pré-natal e orientando, não só a ela, ao marido. É muito importante a presença do marido, apoiando em todas as consultas de pré-natal, e vamos orientar a paciente como será todo esse processo. Inclusive, falando dos tipos de parto, como poderiam ser, e respeitando a decisão dela ao final. Doutora Yara estava explicando aqui antes, nos bastidores, do nosso videocast, essa questão do parto humanizado, doutora? Eu queria que a senhora explicasse aqui para nós agora. Muitas pessoas não gostam desse termo porque acham que antigamente, já que mudou nossa assistência à gestante, a gente não fazia um parto humanizado. E aí a gente geralmente troca esse termo por uma assistência ao nascimento baseado em evidências científicas e no respeito. Então, tudo que se vai fazer para a paciente, qualquer intervenção, a gente tenta fazer a menor intervenção possível, a gente explicar para a paciente e ela está de acordo para isso. A presença de um acompanhante, certo? Da doula, a ligadura do cordão de forma tardia, o contato pele a pele com respeito hora ouro. Tudo isso faz com que a mulher ela seja respeitada nessa hora tão brilhante. Sim. Que é o parto. Eu queria perguntar também a vocês os tipos de partos. E também ressaltar que muitas vezes as pessoas acham e pensam que o parto humanizado é só o parto normal, por exemplo. Mas não, o parto cesariano, por exemplo, ele também deve ser humanizado. Eu queria que vocês explicassem isso também. A cultura mudou e as mulheres voltaram a querer ter parto normal. E cabe a nós darmos uma estrutura para esse parto. Salas de parto, com banheiras, com barras, com bola, com cavalinho, com chuveiro morno, métodos não farmacológicos, para dor, para alívio da dor, mas também tem que respeitar e basear o parto adequado se baseia no respeito à paciente. Aquelas que também querem ter um parto planejado, uma cesárea planejada. E com isso, haver uma assistência humanizada no parto. Como? Presença do acompanhante, fazer uma consulta pré-anestésica, um pré-natal bem feito, tirando todos os mitos, os medos da paciente, esclarecendo para ela tudo aquilo que vai acontecer numa sala de cirurgia, o contato pele a pele do recém-nascido quando nasce, a ligadura tardia do cordão, ser feita muitas vezes pelo pai ou o acompanhante. Tudo isso faz com que a cesárea ela também tenha uma assistência humanizada, baseada em evidências científicas e no respeito à paciente, sendo ela protagonista de seu parto.
Existe um tipo de parto que tem mais vantagem do que o outro, alguma relação desse tipo ou não? Não. O importante é que seja feito de maneira adequada e que exista indicação. Importante é justamente conversar com o paciente e mitigar esses medos que a paciente tem. Muitas vezes a paciente precisa de um acompanhamento também durante a gestação, até da psicóloga. E nós, como obstetras, temos um papel assim, muito importante, né, nessa condução do pré-natal, orientando realmente a diminuir todo esse medo que a paciente tem do parto. O importante é que a equipe esteja bem concatenada, bem junta, no sentido de proporcionar o melhor tipo de parto para a paciente. Se a paciente tem condições de ter parto normal, maravilha. Se a vontade que ela tem. Hoje em dia, realmente tem aumentado muito a procura pelo parto normal e o parto, assim, com calor humano, onde ela vai ter a presença do esposo ou de algum acompanhante que queira. Um dos partos mais bonitos que eu fiz há algum tempo foi até de uma médica. E ela estava com a mãe e com o esposo e com a fisioterapeuta, isso lá na Unimed. E, assim, foi maravilhoso, porque lá na maternidade Unimed a gente dispõe de tudo isso que Yara falou, e o pessoal da enfermagem muito preparado. Temos fisioterapeutas lá, o pessoal da pediatria, muito bom, né? As pediatras, neonatologistas maravilhosos. Por que vocês acham que está se acompanhando, se vendo esse aumento das mulheres, o desejo delas em ter um parto normal? O acesso à informação talvez ajude, ou a mudança de cultura mesmo? O que vocês acham? Acho que é o acesso à informação, viu? Acesso à informação. Também, assim, muitas artistas tendo parto normal. A influência, né? Influência. Pronto. A mulher se torna mais poderosa quando tem parto normal. Não é? Parto via baixo. Agora, eu queria saber o seguinte. Às vezes, a questão da segurança, ela acaba sendo... Às vezes não, ela acaba sendo o ponto principal para se definir determinadas escolhas, né? Por exemplo, o parto normal, se a mulher não tem todos os pré-requisitos, vamos dizer assim, que vocês necessitam para que aquele parto seja realizado, isso é comunicado a ela. Existe ainda, por exemplo, mulheres que insistem ou que, porque eu queria dessa forma e de repente não é possível dessa forma e tem que ter essa conversa, esse diálogo com a mãe, né, com a paciente, enfim. Eu sempre falo que as mulheres, elas quando engravidam, elas engravidam por amor, né? E não por influência da família, por uma cobrança de uma sociedade, da cultura que ela vive, que tem que ser mãe, do marido, né? E que essa força de amor faça com que ela se descubra durante a gravidez, certo? Ela não se anule. E mesmo quando for mãe. Porque o que é que acontece? Muitas vezes as mulheres grávidas, elas são tratadas como se elas fossem apenas carregasse ali um tesouro de um pai, de uma mãe, de uma avó, né? E elas são esquecidas. Então a gente também tem que focar em cima da mulher, né? E elas quiseram voltar a querer ter parto normal, por quê? Porque aquela parto domiciliar primitivo que existia antigamente foi trocado por um parto hospitalar moderno, em que a paciente ela tem uma assistência melhor, focada no respeito dela, ela sendo protagonista do parto, diminuindo assim a mortalidade materna e os riscos para o feto e para o bebê, certo? Então, a gente tem que pensar sempre que a mulher pode tentar um parto normal. E ela só vai saber se ela vai tentar um parto normal, desde que ela não tenha uma contraindicação absoluta, Sim. se ela tentar. Porém, se ela tentar e não conseguir, que ela não se frustre. Entende? Porque às vezes ela é cobrada, muitas vezes, né, Ana Emília, pelo marido. Então, parto normal, porque está na mídia, entendeu? Elas pedem perdão porque deixaram de parir normal. Né? E que ser mãe é uma coisa muito sublime. E pode ser por um parto normal ou por uma cesariana.
E muitas vezes, como acontece lá na Unimed, a cesárea é indicada intraparto. A paciente, para ter parto normal, o menino tem que rodar, descer, o colo tem que dilatar. E, às vezes, o menino não entra em sofrimento. Uhum. E a gente tem que indicar uma cesariana. Então, que isso não frustre a mulher. Entendeu? A gente tem que preparar no pré-natal a mulher para o parto normal e ajudá-la no que for preciso para isso. E o objetivo, no final de tudo, não é o parto normal, é o bebê nascer bem, é a mãe ficar bem. Esse é que é o nosso objetivo como médico. Então, a gente procura fazer de tudo para a paciente ter o parto normal. O médico tem que sair desse seu pedestal, né? De dizer assim, não, eu sei tudo, eu indico, tal. E escutar a paciente, ter uma escuta cuidadosa. Muitas vezes elas têm medos. Uma amiga que morreu de um parto normal, ou elas não têm uma rede de apoio, que isso é muito importante hoje para a mulher ter filho. A mulher trabalha fora. E a recuperação de um parto normal é mais rápida, né? E aí elas precisam, muitas vezes, voltar para o campo de trabalho muito rápido. E o parto normal, elas evoluem com menos dificuldade para isso. Sim. Quais são os principais critérios assim, adotados para definir, por exemplo, um parto mais seguro? Que critérios são? O parto seguro ele tem que ser principalmente a nível hospitalar, certo? As entidades obstétricas, tipo FEBRAS, a Organização Mundial de Saúde, ela não aconselha o parto domiciliar. Parto domicílio, né? O parto tem que ser hospitalar, agora respeitando a fisiologia do parto e vigiando o bem-estar fetal. E a partir do momento que o obstetra, como chefe da equipe, ele detecta alguma alteração, né, da frequência cardíaca fetal ou alguma coisa que põe em risco a saúde e a vitalidade desse feto, tem como obrigação de avisar a mãe, né, e a toda a família. E eu trabalho sempre com doula, com enfermeira obstétrica. Nunca tive problema. A paciente, ela quer que alguém avise, sinalize do bem-estar, né? Só que a gente tem que fazer as coisas, indicações de livro. A gente não pode usar a nossa opinião, o nosso achismo e fazer com que a paciente faça a nossa vontade, né? Então, quando a gente prova ela baseada em evidências, elas se convencem e elas tomam a melhor via de parto. Dá uma pausa rapidinho aqui na nossa conversa para lembrar você que está aí acompanhando o nosso videocast para dizer o seguinte, que todos os nossos conteúdos, os episódios anteriores estão aqui no nosso portal, tá? Então, através do portal da Unimed, você consegue ter acesso a todos os episódios que a gente já compartilhou até hoje. Então, acesse unimedjp.com.br/sem contraindicação. No portal, você também pode mandar a sua pergunta e sugerir temas para os próximos episódios. Tá bom? Estamos também no Spotify, você dirigindo aí de um lado para o outro, né, de casa para o trabalho ou vice-versa, acompanhando também os nossos conteúdos. E estamos também no Instagram, Unimed João Pessoa, @Unimed João Pessoa, lá também você interage e participa aqui, sugerindo temas, conversando com a gente, enfim, participe, tá bom? Ter sua participação é sempre importante aqui pra gente. Bom, voltando à nossa conversa, queria tocar num tema sobre a preparação, né? A gente começou a nossa conversa falando sobre os tipos de parto, mas vou voltar um pouquinho aqui na abordagem para falar sobre toda a preparação, a expectativa para esse momento, porque a gente sabe, e vocês falaram agora há pouco, a chegada do filho, né, muda a vida, o cotidiano, a rotina, principalmente da família inteira e principalmente da mulher. Então, eu queria saber o seguinte, qual a orientação, ou a primeira orientação que vocês diriam para a mulher que está nos assistindo agora, está vendo esse nosso conteúdo e que está planejando engravidar? Doutora Ana, o que a senhora diria? A mulher que está planejando engravidar, o ideal é que pelo menos passe assim, uns 3 meses antes no consultório da sua ginecologista para fazer uma avaliação, se está bem, se os exames estão todos normais. Assim, se ela estiver acima do peso, o ideal é que ela emagreça um pouco. E nós começamos, geralmente, o uso do ácido fólico, metilfolato, e de algumas vitaminas
logo vitamina D, vitamina B1, B6, que melhora muito. E a gente já inicia assim, pelo menos 3 meses antes. Sim. E fazemos também até a gestante completar 12 semanas. Entendi, toda essa preparação. Toda essa preparação. Aí, vamos dizer, a mulher estava nesse planejamento, Sim. foi no consultório, engravidou. Aí vamos falar dessa necessidade também, da importância do pré-natal. Mas aí eu lhe pergunto, doutora Yara, qual é o momento de começar o pré-natal? Descobriu que está grávida, já começa? Já começa. O ideal seria, como a Ana Emília falou, né? 3 meses antes, se preparar. Mas atraso menstrual, faz um beta-HCG ou faz um teste de farmácia e vai para o ginecologista para fazer os exames do primeiro trimestre. Porém, lembrar que a ultrassonografia, que é o exame que elas mais querem e vivem procurando lá na urgência, no hospital, na maternidade, ela só pode ser vista quando o beta-HCG está acima de 1.500, 1.800. Então, muitas vezes, o diagnóstico precoce de uma gravidez faz com que traga angústia para a mulher, porque ainda viu o saco gestacional, não viu os batimentos, mas ainda não é tempo de ver. E isso traz muita ansiedade, entendeu? Então, o atraso menstrual ocorreu, faz um beta e vai para o seu obstetra para que ele possa começar a esclarecer, tirar todos os medos, as dúvidas, os mitos em cima do parto, né? Tem muitas coisas. Para que ela possa... E a gente também tem que lembrar, Linda, que muitas vezes, hoje é muito comum a FIV, uma gravidez por fertilização, né? Por reprodução assistida. E como teve esse preparo financeiro do casal, o parto, aliás, a gravidez, ela começa a ser um projeto de vida. E essas mulheres ficam mais inseguras. Essas mulheres, elas ficam mais temerosas com a gestação. Então, precisa de um pré-natal mais bem caliente, com a escuta mais cuidadosa, para que elas possam levar essa gravidez de forma mais fisiológica, sem trazer muita repercussão para a sua vida pessoal, de casal e familiar. Tem engravidado, cada vez mais as mulheres têm engravidado mais tarde, né? Sim. Então, iniciamos o pré-natal, muitas vezes a gente solicita a rotina completa, que inclui também a ultrassonografia do primeiro trimestre. E muitas vezes a gente recomenda para a paciente, olha, só faça esse exame depois da 7ª semana de gestação. Seria melhor até dizer, corra logo para a ultrassonografia. Você falou gravidez de mulheres com mais idade, a gente viu ali a história de Cláudia Raia, não é? Pois que é. No auge dos seus 50 anos engravidou, teve seu bebê, e isso tem sido comum, mulheres cada vez com mais Cada vez idade, mais tarde. querendo, até pela questão profissional. Investe na profissão. Algo, assim, há uns 10 anos, as pessoas engravidavam, a maioria, na faixa dos 22, 24 anos. Atualmente é sempre acima dos 30 anos, se não for próximo aos 40. E a gente aconselha muito as mulheres que não querem engravidar, ou que ainda não encontraram um parceiro, Sim. né, ideal para ser o pai do seu filho, congelamento de óvulos. Para que elas, quando queiram engravidar, elas tenham aquilo, porque o óvulo, ele tem tempo, né? Acima de 35 já diminui muito a capacidade da mulher de engravidar, acima dos 38, e mais ainda acima dos 40. Então a gente as mulheres que estão ali acima dos 40, chegando aos 50 anos, mas que ainda nutrem esse desejo de serem mães, né? O que é que vocês diriam a essas mulheres? É um sonho possível? É possível, Sim. porém tem que fazer... Os cuidados. Dosar um hormônio, né? Para ver se a reserva mileriana dela tá boa, entendeu? A reserva ovariana, através da dosagem do hormônio mileriano. E o aconselhamento é que antes dos 35, em torno dos 35, elas já busquem um congelamento de óvulos. Entendi. Mas quando faz a fertilização in vitro, às vezes eles fazem as biópsias dos embriões para ver se há algum problema de malformação. A questão dos riscos, porque a gente ouve muito falar que quanto mais idade a mulher tem, para ela engravidar, ela está correndo risco.
Isso é, de fato, existe essa possibilidade? É assim? E quanto mais a idade é avançada, maior o risco para essa mulher? Tem alguma relação? Verdade, tem algumas patologias. Às vezes a paciente aparece com uma hipertensão arterial crônica, que muitas vezes pode complicar o pré-natal, complicar o parto. Às vezes vai ter uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia hiperajuntada a essa hipertensão. É possível. E também aumenta assim, o risco dessas síndromes genéticas, como a síndrome de Down, por exemplo. Entendi. Em pacientes acima de 35 anos. Entendi. Daí, Yara ter falado a respeito do congelamento de óvulos, que é uma opção assim, muito boa. Voltando a falar da questão do momento, né, em que a mulher está grávida, está se descobrindo em vários aspectos. E aí tem algumas coisas que eu queria conversar com vocês. A exemplo de prática de atividade física durante a gestação. É possível? Ainda é um tabu. Eu vejo algumas pessoas, não pode. E aí depende de cada caso. É assim? Explica pra gente. O pré-natal e a assistência ao parto, ela deve ser sempre individualizada. Então, se a mulher ela já vem fazendo uma atividade física, ela deve manter, desde que ela não tenha uma ameaça de abortamento, uma placenta baixa, sangramento, entendeu? Tudo bem. Agora, tem mulheres que estão de sobrepeso, faz tempo que não vão para uma atividade física, engravidam, elas querem malhar, então tem que ir com cuidado, certo? Então, tudo é o bom senso e ver o ritmo de vida de exercício físico da mulher. Entendi. De repente, tem uma paciente que ela tinha uma incompetência cervical, foi feita uma cerclagem. Então, numa paciente desse tipo aí, ou tendo ameaça de abortamento, então não se justifica fazer atividade física. Para as demais, é altamente recomendável, é bom porque não vai ganhar tanto peso. Claro que uma atividade física, assim, própria para a gestante. Nada com muito exagero também, né? A atividade física me lembra a questão nutricional também. Sim. Né? Qual a importância, por exemplo, dessa mulher, ela ter um acompanhamento de uma nutricionista que possa estar ali avaliando como está a alimentação. Muito importante. E que alimentos ela começar a colocar na sua dieta, vamos dizer assim, até para essa questão dos nutrientes para ela, para o bebê. Muito importante. A dieta da grávida, a gente sempre recomenda que seja uma dieta assim, rica em ferro, bem rica em proteínas e bem rica em vitaminas e sais minerais. Então, a gente não privilegia nem o uso de álcool na gestação, nem o consumo de comidas assim muito gordurosas, de massas, de frituras. Tudo isso aí não é bom. O ideal é que a gestante ganhe uma faixa de, no máximo, 10 quilos na gravidez, que pode até ser menor essa quantidade de quilos, se for uma pessoa obesa. Às vezes tem uma paciente que começa a gestação pesando 100 quilos. Então, essa gestante ela tem que ganhar muito menos peso. É muito pouco. Hoje o sobrepeso é muito comum, né? E as mulheres, elas também têm sobrepeso. O que é que acarreta? A maior incidência de diabetes gestacional. Que o tratamento de primeira linha é atividade física diária e uma dieta balanceada pela nutricionista. Certo? Porque para que ela tenha, depois de 15 dias, 20 dias, uma avaliação da gente, ela monitorando sua glicemia capilar, Certo. para ver se a gente vai entrar com insulina ou não. Então, a gente tenta retardar o mais possível esse uso de insulina. E a diabetes, ela também pode trazer repercussão para o feto. Entendi. Então, é importante e muito frequente a diabetes gestacional, tanto no nossos consultórios, como, por exemplo, em maternidades públicas. E aí, quais são os riscos, por exemplo, você estava falando sobre a questão da ingestão de bebida alcoólica. Quais os riscos para essa mulher que está grávida e que continua, por exemplo, fumando, né, com a prática do fumo e da ingestão de bebida alcoólica? Com relação ao fumo, o bebê vai crescer pouco. Vai fazer um crescimento intrauterino retardado. Vai fazer uma hipóxiazinha a criança. Então, realmente, não é São fetos pequenos, magrinhos, a placenta não funciona, que é o órgão de troca entre a mãe e o feto, não funciona tão bem, né? O risco de ter
aumento da pressão arterial, e o álcool, as crianças, quando são alcoólicas mesmo, Sim. né? Alcoolistas, Sim, elas de abstinência. sentem de abstinência quando nascem. Nossa. Vai precisar ficar bebendo. Que as mães que têm usuários de crack, né? Elas têm um feto, assim, eles chegam na maternidade já vão parindo. É muito rápido. Os que usam maconha, geralmente os meninos nascem muito chumbados, muito deprimidos. Nossa, interessante. E é importante a gente frisar isso bem, falar sobre esses temas também, porque infelizmente, são coisas que, né, estão expostos aí ainda na sociedade. Mas me diga uma coisa, muitas mulheres escolhem, né, optam pelo apoio de doulas, né, tanto na preparação para o parto e também no momento. Queria que vocês também falassem sobre a importância dessas profissionais no parto, né? Deve ser respeitado, né? Deve ser respeitada a opinião dela se a paciente deseja ser acompanhada por uma doula. Sim. Pois não. Ou uma fisioterapeuta também, viu? Isso a gente tem que respeitar. Doula não é profissão, ela é uma ocupação. E é aquela que dá um apoio emocional e psicológico à paciente. Então, cabe à paciente escolher, certo? Só que hoje, como a doula é lei, né, até nas maternidades públicas, a presença da doula não conta como um acompanhante, ou seja, a paciente ela pode ter uma doula e o marido como acompanhante. A paciente, as doulas geralmente são pessoas, às vezes enfermeiras, fisioterapeutas, que até nos ajudam, certo? Mas a doula ela não pode fazer uma ausculta fetal, ela não pode fazer nenhum procedimento de enfermagem ou de fisioterapia, desde que ela seja uma fisioterapeuta ou uma enfermeira. Ela vai dar o apoio emocional e psicológico à paciente. Entendi. E mantém a calma e ajuda a paciente a se acalmar no momento do É parto. como se fosse o porta-voz. Certo. Entendi. Entendeu? Entendi. Entre a paciente e a gente. Agora me digam uma coisa, como é que vocês acham que deveria ser a participação dos pais na gestação, dos homens? Como apoio psicológico para a mulher, né? E também, assim, importante a gente ter, assim, um contato com os pais, até para ajudar. Eu falo muito assim para os pais, olha, a gestação é um estado interessante, a paciente fica muito fragilizada, medos, ciúmes, muita coisa às vezes aparece e a gente entende durante o pré-natal. Então eu peço muito o apoio deles e falo dessa questão psicológica que muitas vezes só com a conversa com a sua pré-natalista a gente consegue resolver, mas em algumas ocasiões a gente encaminha para o pessoal da psicologia também, para apoiar. Entendi. A presença do marido na consulta pré-natal é imprescindível. Tanto que a assistência moderna hoje, a gestante, chama casal grávido. Né? É o casal que engravida. Olha só como é também importante a presença deles. Por quê? As modificações gravídicas, elas acontecem na mulher. Porém, o homem é obrigado a se adaptar a elas. Também não é fácil, gente. Né? Eu sei que a mulher que sente os enjoos, as náuseas, né? Passa pela dor do trabalho e parto, ou de um parto cirúrgico, mas eles também têm que se adaptar a isso. E com a mudança da dinâmica da família, em que as mulheres não ficam só em casa, elas saem para trabalhar, e a renda delas também contribui com a renda da família, ou seja, é imprescindível para o orçamento familiar. Sim. Os homens também passaram a malhar, a ser mais vaidosos, a participar. Muitos eles apenas só não amamentam, mas eles fazem tudo, até enjoar eles enjoam. Ai, meu Deus. Dão um banho no bebê. Dão um banho no bebê, ajudam. O primeiro banho do bebê foi meu marido. Olha aí, tá vendo? Pai não, mãe. Inclusive lá no Canadá, e que a gente está querendo colocar lá na maternidade da Unimed, a hora do descanso da mãe, fica o bebê em cima do pai, o pai fica tomando conta, certo? Como se fosse um bebê canguru ali, certo? Sim. Todo coladinho no pai, para que a mãe descanse um pouquinho, porque ela precisa estar bem descansada para amamentar, né? E tudo. Então isso é muito importante. Tem alguns serviços no Brasil que estão fazendo o pré-natal do pai.
em Ribeirão Preto. O pai vem acompanhando e aproveita e faz alguns exames, né? E tem se descoberto, assim, muitas patologias. Olha aí. Bem importante. É uma coisa que a gente depois vai pensar em implementar. Muito bem. Falando em implementação em serviços, eu tenho uma dica para você que está aqui acompanhando nosso videocast. Você que está grávida. Pois é, a Unimed João Pessoa oferece para as clientes, de maneira gratuita, o Programa de Educação em Saúde Mãe e Bebê. Né? Uma programação permanente, tem oficinas com orientações sobre amamentação, cuidados com o bebê, por exemplo, o papel do pai, isso aqui que a gente estava conversando agora há pouco, a preparação das papinhas e muito mais. Então, para você saber mais sobre esse serviço, né, acessa o nosso portal unimedjp.com.br, clica lá em Viver Melhor, que tem mais informações para você poder também participar desse programa, como eu falei, de forma gratuita. Tá bom? Voltando aqui à nossa conversa, eu vou voltar, que a gente começou falando da questão dos riscos, a questão da idade, né, durante as complicações, durante a gravidez. Quais são os riscos mais comuns que vocês observam, assim? Como já falamos, diabetes gestacional, doenças hipertensivas específicas da gravidez, a pré-eclâmpsia. O que é eclâmpsia? Eclâmpsia é a crise convulsiva, certo, que acontece em uma paciente que já vem fazendo proteinúria, perda de proteína pela urina, que vem tendo alterações de pressão arterial. Então, ela tem o quadro mais grave, é a eclâmpsia. Certo. É quando ela convulsiona. Entendi. Mas, quando ela faz um pré-natal bem feito, bem acompanhado, a gente tem condições de ver que aquele quadro de pré-eclâmpsia está piorando, e a gente vai intervir. Entendi. É isso. E tem outras patologias também, tem as trombofilias, que são que você faz a pesquisa durante o pré-natal e você vai acompanhando. O paciente precisa muitas vezes de usar as heparinas, né, a inoxaparina, e você vai fazendo todo o monitoramento durante a gravidez, né? São muitas patologias. E o diabetes gestacional, que o Yara já falou, realmente é outra coisa que pode aparecer, outra patologia que pode aparecer no decorrer do pré-natal e ser feito o diagnóstico. Existe as gestantes de risco habitual, são aquelas gestantes que antigamente chamavam de baixo risco, e as gestantes de alto risco, como a Ana Emília bem falou, aquelas que têm algumas comorbidades. Certo. Umas já engravidam, por exemplo, a mulher hipertensa, ela pode engravidar e piorar a hipertensão dela, certo? Até porque nem todos os medicamentos ela vai poder usar. A mulher hipertensa, ela pode engravidar e depois de 20, 22 semanas associar essa hipertensão crônica uma pré-eclâmpsia. E aí ficar uma situação mais grave. Elas podem também desenvolver uma hipertensão gestacional. E quando passou a gravidez, depois de 40 dias, elas vão ficar normotensas, certo? Então, tudo isso é descoberto no pré-natal, com os exames de rotina, que nada mais são do que um protocolo do pré-natal. A diabetes gestacional, ela desenvolve na gravidez, depois de 10 anos, mais ou menos, ela se torna diabética, dependendo do estilo de vida dela. Mas uma mulher diabética, ela pode descobrir a diabetes dela no momento da gestação. Entendi. Por isso que as consultas do pré-natal, no final, elas são quinzenais, depois semanais e às vezes até 2 vezes por semana. Por isso que nas gestações de alto risco a gente às vezes não espera os 9 meses completo. A gente tem que interromper a gravidez. Por exemplo, uma hipertensão grave com 34 semanas, certo? Uma controlada com 37, mas não necessariamente uma cesariana. Indução do trabalho de parto. Entendi. Com medicações. E às vezes a paciente, é aí que a gente vê o respeito da paciente. Cabe ao médico explicar à paciente, olha, você precisa interromper sua gravidez, não necessariamente ser cesárea. Se for normal, a gente vai fazer isso e isso. Estamos juntas? Não quero cesárea. Então, cabe ao profissional fazer toda a esclarecimento para a paciente e a decisão ser junto com ela para o melhor do binômio mãe-feto. E aí, tendo, né, como princípio esses possíveis riscos, né, essas possibilidades, quais são os critérios que a mulher deve levar em consideração
na hora de escolher, por exemplo, um serviço de saúde onde vai ter o seu bebê? Um serviço completo, que disponha de um bloco cirúrgico muito bom, que tenha um berçário bom, que tenha UTI materna, UTI para o bebê, que tenha unidade de cuidados intermediários, que a parte de esterilização seja perfeita. Então, que disponha de profissionais de plantão para dar esse apoio. Uhum. Anestesista de plantão, pediatra de plantão, neonatologista, médicos em todos os locais. Aqui em João Pessoa, realmente a Unimed tem tudo isso. O parto ele é considerado, classificado, melhor dizendo, como sendo de baixa, média ou alta complexidade? Parto normal, de uma gestante normal, baixa complexidade. Entendi. Olha só, uma gestante, ela quando vai procurar, faz o pré-natal, né? Sim. Ela estabelece uma relação médico-paciente. E isso lhe dá mais conforto na hora do parto se ela tem aquele médico que ela confiou, que já sabe toda a história dela, né? Que ela se sente à vontade. Porém, o cartão pré-natal, ela é obrigatório para que todo médico dê, e isso se torna a nova identidade da gestante. E para onde ela for, ela leva. Um dia, ela tendo uma emergência ou urgência, ela vai para o hospital e o médico do plantão, mesmo que não tenha assistido essa paciente antes, pelo cartão de pré-natal, ele vai ter toda a história dela. Informações, né? História. Que são precisas para que ele possa tomar uma conduta adequada. Porque, às vezes, o médico está fora da cidade, não dá tempo do médico chegar, entendeu? E tem uma série de intercorrências. Sim. E aí a gente tem que separar um pouco assim. Quem faz o pré-natal não necessariamente precisa fazer o parto. Só que aqui, João Pessoa tem essa cultura. Por quê? Se não assim, as mulheres do SUS, elas eram insatisfeitas com o seu tipo de parto. Elas fazem o pré-natal com uma pessoa, às vezes o colega entra de férias, continua com outra, e chega na hora do parto, vai ter com outra. Não é verdade? Verdade. Então, o que vai pesar muito na satisfação da gestante e da puérpera é a assistência que aquele médico ali no momento vai dar. Certo? A maneira de examinar, explicar cada exame, como está cada exame, tirar as dúvidas, os medos daquele casal. Sim. Falando em assistência, a doutora Yara, gente, ela é coordenadora médica da maternidade Josvaldo Rodrigues, a Ataíde, que integra a rede própria da Unimed João Pessoa, que funciona dentro do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Qual a estrutura dessa maternidade para o parto adequado, doutora? Maravilhosa. Eu sou suspeita de falar, né? Mas era um sonho, desde a época que eu participei do Conselho de Administração, né? E aí a gente tem uma sala ampla, com o jogo de cores, de luzes, com banho morno, opção de banheira, né? Para algumas pacientes, não para ter o menino dentro da banheira, porque os estudos científicos mostram que não há nenhuma vamos chamar assim, vantagem para a mulher nem para o bebê, certo? Mas assim, até ela parir ali... Ajuda a relaxar. Ajuda a relaxar e tudo. Então, banhozinho morno. O banho morno, tem a barra. Quando eu fui lá, eu vi as barras, aquelas bolas, o cavalinho, a né? banqueta, né? Sim. A mulher... Uma das coisas que a gente respeita, livre. A posição livre que ela vai parir, ela vai escolher. Você oferece, né? E daí a importância do fisioterapeuta na sala de parto. E lá nós temos. Lá tem fisioterapeuta. Tem. Então, ele vai mostrar para a paciente Certo. as posições que ficam melhor. Porque o que é que acontece? O médico, ele examina, diz como é que está o exame, e sem intervenções medicamentosas, a gente coloca muda a posição da paciente e vai facilitar a descida, progressão do trabalho de parto. Isso é muito bom. Os exercícios que o fisioterapeuta... E aí, facilita o parto. Sim. E ela vai escolher a posição dela parir. Existe uma francesa de Gasquet, né, que eu tive o privilégio de fazer o curso dela, em que ela ensina essas posições maternas. Ela é uma médica,
entendeu? E ela, dependendo da variedade de posição, da altura da apresentação, de como é que tá, a gente bota a paciente em determinada posição, ou seja, obedecendo e respeitando a fisiologia do parto, Certo. e o bebê nasce mais rápido. Entendi. Entendi. Isso- A senhora falou aí da presença de um fisioterapeuta na equipe, né, na equipe da maternidade. Que tipos de outros, quais são os outros profissionais que também participam, né, em todo esse acolhimento, esse suporte às grávidas que chegam lá na maternidade? Olha, lá nós temos uma equipe, eu sempre costumo dizer que o pessoal lá mudou muito, no sentido de que, porque nosso parto lá, nosso perfil mudou. Hoje o parto normal, a gente vibra com o parto normal. Desde lá, recepcionista, né, até todos lá do quinto andar, onde fica a Sim, maternidade. enfermeira, técnica Então, de é enfermagem. enfermeira, técnica de enfermagem, né, fisioterapeuta, nutricionista. Elas fazem, muitas vezes, a paciente está ali e dá tempo delas fazerem umas fotos e botar lá no quarto quando a paciente vai, depois da sala de parto, entendeu? Fazem um mimo, sempre fazem um mimo. E as Sim. pacientes estão sempre relatando um grau de satisfação muito grande, entende? Que legal. Isso é muito importante. Isso também colabora, né, para quebrar alguns mitos que durante muitos anos, né, rondaram aí as mulheres com relação ao parto normal, por exemplo, não é? Esse medo que as mulheres tinham, essa coisa assim. E eu sempre digo, olha, quando uma paciente chega aqui, elas sabem do que elas têm direito. Mas cabe a gente encantar cada cliente, cada paciente. Quando a gente encanta, Sim. a gente marca a vida dessa pessoa de uma forma positiva. É um momento muito importante a chegada de um filho, né? Então a paciente tem que ser realmente encantada. É verdade. Eu queria falar também aqui, doutora Yara, o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei tem uma unidade de cuidados intermediários neonatal e uma unidade de terapia intensiva neonatal. Sim. Qual é a importância dessas unidades, dessas estruturas para a segurança da mãe e do bebê? Antigamente existia o berçário, Sim. com assistência, né, ao nascimento, baseado em evidências e ao respeito. Hoje, o bebê fica com a mãe. Sai da sala de parto junto com a mãe, sai da sala de cirurgia junto com a mãe e vai para o apartamento junto com ela. E essa unidade de cuidados intermediários são aqueles bebês, por exemplo, que a mãe faz uma cesárea, ainda é limítrofe, prematuro, iniciando, né, feto a termo, Sim. que está com desconforto respiratório, fica ali, não precisa ainda do UTI, mas fica ali em observação para depois ir para o apartamento junto com a mãe. Então, é como se fosse um antigo berçário. Entendi. Ou tem alguma infecção, precisa tomar um antibiótico. E não precisa ficar necessariamente entubado na UTI. Entende? Ela falou a doutora Ana falou sobre infecção e é de fato, muitas vezes, um medo das mulheres, né? Essa Sim. questão de pegar uma infecção, enfim, hospitalar durante o parto. Como é que a maternidade hoje... No caso, não seria infecção hospitalar. Certo. Seria aquela mãe que é portadora de um estreptococo beta-hemolítico e, de repente, ela já veio com aquela infecção e não foi feito, por exemplo, ela teve um bebê de forma muito rápida e era portadora dessa infecção, né? Dela mesma. Então, o bebê que nasceu, que a mãe era portadora de estreptococo beta-hemolítico e não foi feito o diagnóstico assim, correto antes, não teve tempo de fazer o antibiótico na maternidade, porque é rotina de se fazer, não é, Yara? Então, e a criança fez algum desconforto e mostrou que era portador dessa infecção, então precisa tomar o antibiótico na UCI, né? Entendi. Na unidade de cuidados intermediários. Entendi. Ou, às vezes, até na UTI, quando fica mais grave. É porque é o seguinte, no protocolo do pré-natal, as gestantes entre 35 e 37 semanas, elas têm que fazer uma pesquisa desses streptococcus, tanto no canal vaginal como no canal anal. Uma vez estando presente, se for cesariana e não romper bolsa, não precisa fazer antibiótico para esse fim, lógico. Certo. É porque esse fim é para o bebê, né? proteger o bebê. Se for parto normal e ela tiver essa bactéria, quando iniciar o trabalho de parto, se deve fazer o antibiótico até o horário do parto. Certo? Portanto, se as mães chegam lá antes de 35 semanas e não teve tempo ainda, porque o exame é feito entre 35 e 37, e entre trabalho de parto prematuro, por exemplo,
se faz a profilaxia, que é o antibiótico, até o parto. E os bebês, eles ficam em observação, algum sinal de infecção, e faz um hemograma com 12, 24 horas de nascido. Se tiver infecção, vão ter que ser tratados. Entendi. E aí, não necessariamente, eles precisam ir para uma UTI, entendeu? Eles ficam no UCIM, cuidados intermediários. Queria fazer aqui uma lembrança, trazer aqui a memória. A gente está falando agora sobre a maternidade de Oswaldo Rodrigues Ataíde, e aí queria também fazer a referência a um fato histórico que foi protagonizado pela unidade em setembro de 2003, ou seja, há 20 anos, né? Foi realizado o parto de quíntuplos na maternidade, um caso raro, não é? Da medicina mundial. Esse parto que aconteceu com toda a segurança, né? Todos os bebês nasceram todos com saúde. E isso também só foi possível graças à estrutura, à equipe, toda a equipe que participou, a estrutura, né, do hospital, da maternidade, enfim, tudo que envolve, né? Tudo que envolve, tudo que a diretoria da época, a direção da maternidade dispôs para a equipe que acompanhava, né? Por isso que é tão importante a gente frisar essa questão de saber escolher o lugar onde, né, vai ter o filho. vai ter o filho. Vai ter o filho. Certeza. De ter essa estrutura. Essa A gente base, se sente né? segura, né? Eu levo minhas pacientes todas para lá e me sinto assim muito segura. Olha aí. É como se a gente não pode, nunca, eu sempre digo isso, né? Que não pode separar a maternidade de lá. Porque existe muita gestação de alto risco. Né? E lá tem todos os profissionais, todas as especialidades de plantão. Sim, Então, a partir do momento que uma paciente precisa, está lá. tem lá. Verdade. Então, a gente tem que, no máximo, fazer um anexo ali, Sim, mas a gente não E a pode se obstetrícia, desvincular dessas especialidades, porque as mulheres hoje engravidam cada vez mais cedo ou cada vez mais tarde. E, normalmente, elas apresentam alguma intercorrência na gravidez que precisa ter um cuidado melhor na assistência E a pós-parto. obstetrícia, né, é uma caixinha de surpresas. Muitas vezes a paciente precisa de fazer reposição de sangue e a gente dispõe de um banco de sangue assim efetivo. Dispomos assim de muitos profissionais. Temos UTI, temos toda uma retaguarda assim que nos ajuda, né, Yara? Realmente é muito bom a gente trabalhar lá no Hospital Roberto Guisa. Muito bom mesmo. Bom, chegamos num momento aqui do nosso videocast, que é um momento mais relaxado, descontraído, vamos dizer assim, que é o nosso quadro Mente Ativa, onde a gente conhece mais os nossos convidados. Você que já assistiu outros episódios, certamente já conhece aqui esse momento. Eu vou começar por doutora Ana Emília, falando aqui sobre o hobby, algo que ela gosta de fazer para além da medicina, que, segundo eu soube, é viajar. Adoro. E nós temos imagens. Portugal. Viagem a Portugal, olha aí. Foi uma viagem maravilhosa que eu fiz com minha família, com meus filhos, né? Faz quanto tempo? Foi o ano passado. Ano passado. Foi em novembro. Mas é muito bom, com meus 2 filhos, com minha nora, com minhas netinhas. Olha aí. Essa é minha filha. A gente Sua filha. está em Évora, na torre lá da catedral. Uma vista linda para essa região aí do Alentejo. Assim, tem uma vinícola maravilhosa, que é a Fundação Eugênio de Almeida. Aí de cima a gente tem uma visão assim, bem ampla. E é uma cidade toda com muralhas, né, e bem conservada. E nós ficamos num local muito bom, que é na Praça do Giraldo, e lá era onde acontecia, realmente foi muito forte assim, a parte da Inquisição. Mas aí tem muitas igrejas lindas, tem a Igreja dos Ossos, né, feita com ossos, com esqueletos mesmo dos escravos, né? É muito interessante aí. E os vinhos aí Olha aí, já está com a taça de vinho. Olha aí. Essa aí foi no aniversário. Não, foi não. Isso aí foi em Estremoz. A gente estava indo para uma cidadezinha chamada Batalha, em Portugal também, que tem muito alto, né? O topo assim da igreja, igreja muito alta. E pronto, esse é meu filho, é oftalmologista. Por sinal, está participando aí do Congresso Europeu de Catarata,
que ele é especialista em catarata, né? Olha aí. Ela é em Viena, ele está em Viena hoje. Tem mais Não fui com eles. Não, Tem. olha aí, ó. Essa daí foi outra viagem que eu fiz estava em São Francisco, da Califórnia, no Museu de História Natural. Foi um momento assim muito, muito interessante. Foi quando essa daí? Essa daí já faz algum tempo. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. A Mas senhora aí, costuma viajar, o quê? Quantas vezes o ano, assim? umas 3 vezes, né? Aí foi na cidade de Monterey, também na Califórnia. E também viajei com ele. Com ele e com a esposa. Marcelo, de viagem. Pois é. Aí também em Santa Mônica, na Califórnia. Perto de Los Angeles. Aí viajei com minha filha para o México. Aí, pois é. Em lugares bem distintos. Itza. É muito interessante. Aí é a cultura maia, né? A cultura maia Pois é. Pois é, muito. Eles eram muito inteligentes. Tem aí, na época do solstício, o sol penetra e tem uma luz aí. Eles eram muito bons também na parte de matemática, né? Sim. E nós somos um cenote, que é tipo uma piscina grande, natural, né? E tem esses cenotes, é como se fossem rios subterrâneos, que se comunicam de um rio para o outro. Então, os maias, eles acabaram quando os espanhóis entraram na Espanha. Pronto, aí estou em Cancún, né? Aí na Riviera Maia, né? E foi muito bom essa viagem com minha filha. Olha aí, agora aí foi o congresso? Isso, congresso. Gosto muito de viajar com minhas amigas para o congresso. Inclusive a última, Yara estava lá, Marcelo, a filha de Yara, que é uma ginecologista também. Com minha amiga Inês, viu? E a grande ginecologista está aqui, grande obstetra. Sim. E foi muito interessante. Eu também trabalho na área de colo de útero, né? De prevenção. Muito bem, por sinal. E organizou congressos maravilhosos e novos. Era aí, nosso grupo. Olha, turma. Olha aí, um grupo grande. E ela não estava nessa foto, eu tirei outra. Legal. Pois é, foi um grupo grande, acho que umas 50 pessoas. Certo? Foi onde? Foi em São Paulo esse ano, foi o SOGESP, em 2023. E foi muito bom, a turma de João Pessoa, maravilhosa, viu? Que legal. Bom, vou passar agora a bola para a doutora Yara, que eu soube que também gosta de viajar, gosta de estar com a família e fotografar. Adoro fotografar. Olha. Não sei fotografar. Aí tem essa foto que me disseram que todo ano você tira a mesma foto. É isso? Que é essa daí. Eu fico sentada aí no terraço da minha casa de praia. Essa é a minha casa de praia. Certo. E é onde eu faço minhas energias. Né, seu refúgio, né? O lugar que você recarrega as baterias. Formosa Cabedelo. Formosa Cabedelo aqui. E é minha mãe, que é minha musa inspiradora. Muito bem. A gente em Recife. Isso aqui são minhas filhas. E ela, a mais velha, ia com a gente para São Paulo, que essa do meio aí é geóloga. Ah, que tá toda de preto. Tá. É médica, obstetra, se Deus quiser, tá voltando. Fevereiro de 2025. E essa outra é a advogada que mora em Recife. Né? Meus 2 genros são colegas de turma da minha filha mais nova. Então, só ela que é advogada. Aí ela, a primeira vez, ia comigo para São Paulo, para visitar a irmã. Certo. Teve um trombo, descobriu um trombo. Não foi. Tá. Da segunda vez, engravidou. Aí ela disse, eu vou. Desse jeito. E aí eu adoro, porque quando eu tô lá em São Paulo, eu tô com uma. Quando eu tô aqui, tô com outra. Eu digo, não, vamos juntar e vamos tirar uma foto, nós 3. Esse aí foi no casamento civil de Bia, que é médica. Sim. Que ela foi antes para São Paulo para fazer prova, que ela só fez residência em São Paulo. Então eu, Marcelo, minhas 2 filhas e meus 2 genros, que são filhos maravilhosos. Então, nós 6, assim, somos juntos. E aí é um momento de família, ultimamente, que também está inclusa ali a sogra da minha filha, que é uma mãe para ela e é uma grande amiga. Eu tenho uma dívida de gratidão, muito grata com ela. Nos momentos de fazer a ultrassonografia do pré-natal de Ingrid, que engravidou com um trombo, expeliu um DIU, colocado pelo pai, né? E ela engravidou. Então, toda vez que a gente vai para Eduardo Fonseca fazer ultrassom, é um momento de família e de festa, para não ver nossa netinha. Apesar de Marcelo fazer a ultrassonografia dela todos os dias quando ela está lá em casa.
Então, olha E aí, a aqui família... são meus irmãos, né? Família grande. Que toda vez que a gente tem minha mãe, tudo, a gente tem um aniversário, o aniversariante escolhe um lugar, e aí a gente foi ali para o Mangai, né? E lá no shopping, e a gente se encontra para comemorar o aniversário. Importante. E para mim é muito importante. Esse aqui é quando eu vou para São Paulo, minha família de São Paulo. Essa é minha tia, com 93 anos, Ígida, e os filhos dela com os netos e agregados, né? Então, quando eu vou... aqui são minhas amigas de infância, que eu adoro juntar, acolher. Eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, amigas e amigos. E essas são desde a infância. Eu não botei minhas amigas médicas porque eu ia esquecer de alguma e eles iam ficar com raiva. Né? Ficar com raiva. Então, todo ano a gente se encontra várias vezes no ano, mas em janeiro, especificamente, a gente faz um encontro grande. E vem gente de Brasília, do Rio, e a gente se encontra aí. E é tão bom ter esses convívios, né? Isso aí esse aqui eu trabalhando. Isso foi uma Eu adoro trabalhar lá na Unimed, né? Então, além de tudo, de ser médico assistente, né? Eu gosto de estar lá. E aqui é um brinde à vida que eu sempre acho que a gente tem que viver o momento, o presente, com muita intensidade, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Verdade. E esse brinde é para você. Ai, que bom! Chá Revelação, que foi da minha filha médica, que ficou sabendo. Eu ajudei a comprar as coisas lá em São Paulo, mas eu não sabia. Não sabia. Do sexo, né? Foi feita a sexagem fetal. E aí foi um momento que ela revelou que era uma menina. Olha. Então vai ser mais uma menina. Qual o nome? Cecília Maria. Cecília Maria. Aí em janeiro, no mês de Formosa. Eita, olha, já mês de férias. Muito bem. E como é importante ter esses momentos e esses hobbies que traz aí toda essa energia, reabastece nessa energia. Pois é. As mulheres precisam disso também, gente. Vou viajar agora em outubro, estou indo para Paris com a minha filha, estudante de medicina, que vai apresentar 2 trabalhos lá no Congresso da FIGO. Olha aí, que orgulho. Mais fotos aí. Mais fotos para o próximo. Quando eu vou, ai mãe, não tire foto não. Ô tia, não tire. Quando eu mal chego em casa, manda foto. Porque eu adoro fotografar. Olha aí. São as memórias né, físicas afetivas e que ficam, né? Porque o momento, às vezes, passa, fica na memória e essas fotos, os registros ajudam a gente a relembrar, né? Momentos bons. Pois muito bem, vamos voltar aqui ao nosso tema, ao nosso videocast, agora para falar sobre o pós-parto, não é? A gente tem aí a mulher que pode ter um pós-parto, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Porque entende-se que durante a gestação tem todo aquele momento de expectativa, mas aí a mulher deu à luz, né? E volta para casa com o seu bebê. Muda a rotina, muda a vida, né? Fora que, dependendo de como foi o parto, ela também tem algumas questões ainda de autocuidado, enfim. Como ter, né, esse pós-parto mais tranquilo do ponto de vista da recuperação? O que é preciso ter? O que é que, não só a mulher em si, mas as pessoas que estão ali dando esse apoio, né? Vamos dizer assim. Algumas pacientes, elas desenvolvem pequeno grau de depressão pós-parto. Tem o blues, que é uma depressão de forma mais leve, com a queda dos hormônios da gravidez, né? E é assim, é todo um momento diferente para a paciente. Chega em casa, eu vou te falar de mim. Eu tive um pouquinho de blues no meu pós-parto. Você chega em casa com tudo novo, com um bebê no seu colo, que você quer acolher. De repente, você ainda não está com tanto leite. E você, de repente, antigamente a gente avisava a muitas pessoas que as pessoas querem visitar você. Sim. Fazia uma listinha. Eu quero ir, então, pronto, convidava. Então, pode ser que alguma coisa ocorra de maneira inesperada. Do tipo assim, chegou em casa e a empregada recebe um telefonema dizendo que o noivo, que fazia muito tempo que não vinha, acabou de chegar. Aí você fica ansiosa, né?
E isso gera algum grau de desconforto e até de um pouco de tristeza, né? Mas aí é importante que a família acolha o marido, os pais, a família em si. É o calor da família que vai fazer a diferença para o caso dos blues. Às vezes, no acompanhamento, a gente vê que é um quadro mais sério e precisa de um apoio da psiquiatria. Sim. Viu? É isso. No pré-natal, na nossa anamnese, né? Nas nossas perguntas para a paciente, a gente já tem um relato delas muitas vezes de ansiedade, passado de depressão. E a ansiedade, quando é muito acentuada, é quase uma depressão. Né? Então, cabe ao obstetra, junto com a paciente e aos familiares que vão para essa consulta, acolher essa mulher com uma escuta cuidadosa e ter a sensibilidade na hora de indicar uma psicoterapia com um psicólogo, terapia geral, né? Porque ninguém saiu tão bem depois dessa pandemia. O número de pacientes que tomam medicação controlada, pacientes jovens, de adolescentes, está enorme, né? Muito grande. Então, a maioria tem ansiedade, porque você adquire uma coisa, daqui a pouco você quer adquirir outra, então a medida do ter não enche nunca. E tá essa competitividade da rede social, em que as pessoas só postam o que é bom, ou o que nem é verdadeiro. Né? Isso gera uma ansiedade nos jovens. Então, eu sempre oriento assim, a paciente ela tem que reconhecer uma dificuldade que tem durante aquele pré-natal, ela olhar muito para dentro de si, aceitar que é muito difícil, e tomar uma atitude. Se ela não consegue sozinha, ela buscar ajuda de um profissional, né? No caso de um psicólogo, de um terapeuta. E também a rede de apoio é muito importante. Hoje as mulheres, elas precisam, a primeira coisa que elas pensam é ter uma rede de apoio. Então, uma rede de apoio para ter o menino, para a maternidade, quem vai lhe ajudar, quem vai, né, ali, não só de familiar, mas de profissional. Quando chega em casa, né, assim, fica muito em cima, a família e tudo, exige muito da mulher. Sim. E ela quer logo voltar para uma academia, ela quer logo voltar para a vida dela, né, que é muito atarefada. Então, existe a depressão pós-parto e a gente tem que ter muito cuidado, entrar com a medicação, principalmente 30 dias antes do parto, para esse blue puerperal, até 30 dias após. E orientar a família que precisa de uma ajuda de um psicólogo. Tem a pressão também com relação à amamentação, né? A mulher amamentar, e se ela de repente não produziu leite, não conseguir, tem toda uma pressão da família, às vezes das pessoas mais próximas, e isso também acaba atrapalhando, né? Cada um que chega para visitar uma coisa, diz sua opinião, diz sua experiência, e muitas vezes relata também os fatos negativos. Então, a pessoa tem que dar o direito da pessoa também vivenciar a sua experiência. O momento tem que ser preparado durante a gestação e tem que ter esse apoio no momento do aleitamento na maternidade. E a gente tem o banco de leite. Banco de leite, fonoaudióloga, as técnicas de enfermagem que ajudam, neonatologistas maravilhosas que ajudam na pega, porque o que causa a fissura mamária é a pega incorreta. Então, a postura da paciente, né, a fisioterapeuta até lá na paternidade, ela ajuda a paciente a se levantar no pós-operatório, a posição que vai amamentar, ver as técnicas ajudam e ter esse acompanhamento em casa, através de ligações. Tem um espaço maternal lá para vir, se tiver com a mama endurecida, para orientar, entendeu? Tem o banco de leite. Então, tudo isso tem que fazer. E por que a amamentação ela é estressante? Porque você não sabe o quanto que você deu à criança, você não sabe o quanto que produziu, fica naquela ânsia e a gente tem que orientar que a pojadura do leite só chega com 72 horas de parto, né, que a criança tem um estômago muito pequenininho, que a menor quantidade que o colostro vai conseguir nutrir, alimentar seu filho, que ele não vai morrer de fome, né? Então, tem que ter um acompanhamento muito importante do neonatologista aí e dessa equipe multiprofissional
na hora do parto até a alta e o acompanhamento em casa também. Entendi. Muitíssimo obrigada pela Obrigada participação você, de Linda. vocês. Foi Obrigada. ótimo. Acho que super esclarecedor. E vocês puderam aí compartilhar muitas dicas e quebrar muitos mitos também, né, para as mulheres que estão nos assistindo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você, Linda. E até a próxima. Obrigada a você também pela sua companhia. Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Ah, Linda, queria que um dia vocês falassem sobre tal tema. Coloca lá, sugere, tá? Os temas dos próximos episódios. Também faça sua pergunta, participe, interaja com a gente. Estamos também no Spotify. Estamos ainda no Instagram, o @Unimed João Pessoa, e por todos esses canais você pode interagir aqui junto com a gente, tá bom? Obrigada pela sua companhia, espero que tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.